Bem, então, bem-vindos a essa aula do curso de modelos generativos multimodais. E hoje a gente vai falar da segunda parte dos modelos generativos baseados em score, continuando a aula passada, né? E vamos analisar esses modelos, tanto a visão contínua, né, do Score-Based Generative Models, quanto como isso melhora, né, e traz vantagens para a modelagem da distribuição de probabilidade estimada pelo modelo, né? Então, na aula passada, nós vimos que esses Score-Based Generative Models eles são bastante flexíveis, né, porque a gente evita o problema da ter que calcular constante de normalização, que é muito difícil, né? E evita de uma maneira que é baseada nos princípios estatísticos corretos, né? Exatamente pegando, né, o gradiente da função, né, de densidade. E, além disso, a gente viu que os modelos generativos baseados no score, pela maneira como eles funcionam, né, eles permitem, né, gerar amostras, né, fazer amostragem com alta qualidade, né, superando o estado da arte. E nós vamos ver depois que a geração ela tem uma maneira de você controlar os dados gerados muito intuitiva e flexível, né, e eficiente, né? Então, é tudo que a gente quer com modelos generativos, né? E hoje o que a gente vai ver é que, se a gente observar, né, que o modelo generativo baseado em score ele é dado, né, por um campo de vetores que é um fluxo, né? E a gente pode pensar nesse fluxo, né, como uma equação diferencial, né, que você pode pensar como modelo contínuo, né? E quando você usa esse ponto de vista, abordagem, a gente vai ver que a gente pode se beneficiar de uma porção de técnicas associadas a equações diferenciais e trabalhar tanto com equações diferenciais estocásticas quanto equações diferenciais determinísticas, né, equações ordinárias. E vai ver que isso aí permite a gente fazer uma modelagem, né, da distribuição de probabilidade com uma qualidade melhor, né, que vai permitir, né, uma avaliação da distribuição de probabilidade mais precisa e dar melhores estimativas, né, baseada no treinamento a partir dos dados, né? Então, assim, a ideia a gente discutiu, né, tanto em relação ao denoising probabilística de diffusion models, né, o DDPM, quanto na aula passada os conceitos associados com como você aplica a score function junto com o denoising diffusion models, né, de uma maneira discreta, né? A gente tinha uma sequência de passos, né, onde você aplica uma difusão, né, com um núcleo gaussiano, né, e injeta ruído, né, paulatinamente, né, numa sequência, né? Então você sai da distribuição dos dados, que é complexa, e vai, por fazer essa perturbação, né, com o ruído gaussiano, você vai chegar numa distribuição normal que é simples, né, e tem todas as propriedades interessantes em termos, né, da teoria de probabilidade para você poder fazer as contas de uma maneira simples e efetiva, né, em consonância com todos os modelos de aprendizagem estatística, né? Então, a ideia agora aqui é a gente olhar isso no contínuo, né, e imaginar que, se a gente tinha uma sequência, né, que vai injetar ruído, né, pequenas perturbações, né, até chegar, né, na distribuição normal, né, se a gente for levar esse processo, né, os passos que a gente vai fazer, né, de perturbação no limite, né, colocando, né, uma sequência infinita de ruídos e tomando um passo infinitesimal, né, nós chegamos nessa modelagem contínua, né? Então, a ideia aqui, né, que a gente tem, né, essa distribuição condicional, né, do processo,
né, do fluxo, né, que seria assim, a probabilidade do xt, né, dado o xt menos 1, né, que você vai ter, né, por esse processo, né, vai ser uma distribuição normal com média xt menos 1 escalada por raiz de 1 menos beta-t, né, com uma variância de beta-t, né? E isso aí, se a gente pegar essa expressão para o xt, né, a gente vai ter exatamente que você está escalando o xt, né, para no final ter média zero e vai ter uma distribuição normal aqui, né, com variância 1. Né? Então, à medida que você vai aumentando o t, né, esse escalamento vai aumentando e você vai tendo a distribuição exatamente para chegar no final da distribuição gaussiana, né, que tem média zero e variância 1 aqui. Né? E aí, tomando isso em relação à expressão do xt, né, e colocando em vez de usar o beta-t, a gente usar, né, dizer que o beta-t é um beta, né, com um passo de tempo aqui, né, delta-t, né, então a gente tem essa expressão aqui, né, que você vai ter a cada passo ali, você vai ter, né, o 1 menos beta-t delta-t. Né? E a ideia aqui, e também a mesma coisa para o raiz de beta-t, né, vai ficar raiz de beta-t delta-t. Então, delta-t entra aqui nos dois termos, né? E a ideia é a gente tomar o limite disso aqui, né, com o delta-t infinitesimal, e aí a gente pode ver que, se a gente faz a expansão de Taylor aqui dessa expressão, né, então você vai ter que o xt, né, vai ser aproximadamente o xt menos 1 menos o beta-t vezes delta-t sobre 2 e somado com o beta-t, raiz do beta-t, delta-t vezes um ruído. Né? Então, isso aqui seria exatamente tomando isso no limite, né? E aí a gente já tem exatamente a formulação para olhar isso aqui como uma equação diferencial estocástica. Né? Então, isso aqui, na verdade, seria como se estivesse fazendo o processo discreto, né, de andar ao longo da trajetória ali, né, para integrar, usando o método numérico, né, para integrar a equação diferencial ordinária, né, que de fato é o que a gente vai usar depois quando for treinar e modelar. Né? Então, a gente pode ver que isso aqui seria equivalente a essa equação diferencial estocástica aqui, que vai descrever, né, o processo de difusão, né, usando, né, o Denoise Diffusion Model. Né? Quando a gente toma o limite, a gente vai ter essa equação diferencial estocástica, né, que, essencialmente, a gente tem aqui, né, dado por esse noise schedule, né, que é baseado no beta-t, como a gente viu antes aqui. Né? Então, só para a gente colocar no contexto, né, vamos voltar e fazer uma revisão aqui de equações diferenciais, tanto equações diferenciais ordinárias quanto estocásticas, para colocar isso no contexto. Né? Quer dizer, essencialmente, né, a gente tem uma equação diferencial aqui que vai ser um fluxo, né, dado por um campo de vetores, né, que é o gradiente de uma função que, no caso aqui, seria a nossa função de densidade. Né? E aí você tem para você calcular, né, a trajetória de uma partícula aqui nesse fluxo, né, você pega um valor inicial aqui, um x, né, no tempo zero aqui, né, e você vai integrar o campo, né, ao longo do tempo, né, então você tem a trajetória dessa partícula. Então, aqui no nosso caso, isso aí seria, né, você fazer a difusão ou antidifusão. Né? E a questão é que essa integração ela só pode ser feita de uma maneira analítica quando você tem essa equação diferencial tratável, né? Que
em forma fechada, que você pode calcular essa integral analiticamente. Então, normalmente, o que a gente vai fazer é usar um método numérico, né, um método numérico que é uma solução iterativa, como a gente viu antes, né? Então, você vai começar num certo ponto e vai andando, né, ao longo do gradiente aqui, dando pequenos passos de tempo, né? Então, isso aqui é uma equação diferencial, né, ordinária determinística, né? E aqui a gente colocou uma coisa nova, né, que é esse termo aqui, estocástico, né, que inclui uma incerteza que faz parte do modelo probabilístico, né? Então, a ideia é que você tem a mesma formulação, né, e a parte principal aqui, quer dizer, você tem o dx/dt, né, vai ser um termo que é o drift, que seria uma espécie do movimento ao longo do campo vetorial, né, do fluxo, né? Mas aí tem esse coeficiente de difusão, que é uma perturbação, né, que vai colocar um componente de incerteza, um componente determinístico. E junto, quer dizer, você tem um componente determinístico que é o drift, né, e você vai ter um componente estocástico, né, que é uma parte aleatória, né, um processo estocástico aqui de Wiener, né, que essencialmente é modelado como um ruído branco gaussiano, né? E aqui tem esse ruído, ele vai ser escalado por esse coeficiente de difusão. Nota que essa difusão aqui não é a mesma difusão que a gente está falando quando você vai jogando ruído pelo núcleo gaussiano. Isso aqui é uma coisa que entra aqui na equação diferencial estocástica, né? E está dentro do modelo probabilístico, mas o que a gente vai aprender aqui vai estar ligado com o drift, né? Isso aqui é uma incerteza associada com a formulação, né? Então, aqui o que a gente tem é que, em vez de a gente, quando for integrar essa trajetória, né, se fosse modelo totalmente determinístico, é só dado por essa F. Quando a gente tem a equação diferencial estocástica, você tem esse termo probabilístico aqui, que vai fazer perturbações na trajetória e colocando uma incerteza aqui que é modelada junto com o processo, e aí você tem, né, esse componente estocástico, né? E aí, do mesmo jeito, quer dizer, quando isso passa para a solução numérica, né, você vai ter essencialmente o que você tinha já na equação diferencial ordinária aqui, né, mais essa pequena perturbação que é dada, né, pelo um ruído gaussiano aqui, escalado, né, por esse coeficiente de difusão, que ele vai dizer o quanto de ruído que você vai colocar em cada passo ali, né? Isso aí tem uma consequência importante, é que você não tem uma coisa determinística, você tem uma coisa probabilística, então você não tem uma unicidade aqui dessas trajetórias, né? Que se você começa num certo ponto, cada vez que você for fazer essa integração aqui, né, por causa desse ruído, você vai ter trajetórias diferentes que vão chegar mais ou menos na mesma região, né? Então, vai ter a probabilidade de ela chegar aqui na mesma região que você vai caracterizar por essa solução, mas assim, você não pode garantir, né, essa unicidade, né, a correspondência bionívoca, né, entre você partir de um ponto e chegar no mesmo ponto toda vez. Você vai sempre chegar em pontos diferentes. Isso a gente vai ver que tem uma consequência importante, como a gente usa esses modelos, né, generativos baseados, né, na score function e nesse fluxo, né, e também o trade-off entre usar a equação, um modelo que é baseado em equações diferenciais estocásticas ou equações diferenciais determinísticas, né, ordinárias. Então, voltando aqui para essa modelagem, né, baseada em denoising diffusion, né? Quer dizer, você tem um processo de difusão e antidifusão, e aí o que a gente fez aqui foi passar o limite, né? A gente tinha, né, esse espaço de perturbação, né, numa sequência, e a gente foi colocando essas perturbações, né, cada vez mais
próximas umas às outras, né, até ter uma coisa contínua. Então, aqui você pode imaginar nessa ilustração aqui que você tem, né, uma distribuição que é uma distribuição bimodal aqui, né, aqui você está olhando ela como, né, uma escala de cor, né, e se você for perturbando ela aos poucos, né, ela vai gradativamente se transicionando, né, para exatamente fazer a difusão dessa distribuição, que era bimodal, para ser unimodal, e vai ser dada por uma distribuição normal gaussiana aqui desse lado. E olhando no processo contínuo, você vê exatamente esse processo que seria, né, o dado por esse campo vetorial, né, e é como a função de densidade está mudando ao longo do tempo, né? E daí você vai ver que, assim, se passar de uma coisa para outra é seguir trajetórias, né, no campo vetorial baseado no gradiente dessa função, né? E aí, quando a gente coloca, né, esse processo, modelando isso como uma equação diferencial estocástica, você vai ter as trajetórias aqui, né, que vão ter essas perturbações, porque a gente está fazendo essa transformação, mas injetando aquele ruído, né, probabilístico, né? Então, aqui a gente passa, né, de imagens, né, para imagens com ruído. Quer dizer, em cima aqui a gente tem essa distribuição simplificada, né, que é bimodal, né, mas aqui o que a gente fez foi imaginar que ele teria uma distribuição real, né, de um conjunto de dados reais, que seria uma distribuição sobre um espaço de imagens, né, e aqui seriam exemplos de imagens dadas no treinamento, por exemplo, ou imagens para a inferência, né? Então, cada imagem dessa seria um ponto, né, nesse espaço de dimensão bastante alta, né, onde cada pixel aqui da imagem seria uma variável aleatória e cada imagem dessas é um ponto nesse espaço de imagens, né, e a gente tem a distribuição, a função de densidade nesse espaço, né? E aí, quando a gente evolui isso, né, pelo processo de difusão, né, a gente está pegando essa distribuição complicada aqui e injetando ruído, está simplificando ela, né, colocando ruído e chegando numa distribuição que seria a distribuição normal, né? E aí cada imagem dessas é um pontinho aqui, né, dessa distribuição gaussiana, né? E esses valores aqui são as coordenadas, né? O valor de cada pixel aqui são as componentes, né, das coordenadas desse ponto aqui no espaço de distribuição normal aqui, né, que é simples e a gente tem como controlar e pode caracterizar de uma maneira precisa probabilisticamente, né? Então, esse processo aqui, na realidade, né, de difusão, a gente pode ver ele como um processo estocástico, né? E você tem aqui, né, essa variável x de t, né, que ela é uma função de densidade que vai evoluindo, né, ao longo do tempo, né? Então, você tem, na verdade, uma coisa que você coloca a função de densidade no tempo, né? E daí isso aí vai dar exatamente essa evolução vai ser dada pelo fluxo, né? E aí você tem a densidade de probabilidade, né, que seria condicionada ao tempo, né? Então você tem aqui o p, né, de t do x, né? Quer dizer, então a probabilidade do x em cada tempo, que seria uma fatia aqui nesse gráfico, né? E isso aí é que vai ser modelado por essa equação diferencial estocástica, né, que, como a gente viu aqui, você vai ter essa parte que é determinística, né, que é o drift, ou o movimento aí ao longo do fluxo, né? E você tem esse ruído infinitesimal aqui, que ele vai dar o componente estocástico que está associado com a perturbação, né, que você está fazendo, né, ao injetar o ruído, né? Mas exatamente tem essa distinção que eu falei, quer dizer, que você colocar o ruído, né, ele está embutido na equação diferencial estocástica. Agora, esse drift determinístico, ele está associado com você suavizar, né, fazer uma difusão
da distribuição, né, dessa distribuição dos dados originais para chegar na distribuição dos dados no espaço latente, né, que é uma distribuição simples, né, que é a distribuição normal, né? E aí, com isso, né, a gente pode... que a gente fez essa difusão, né, com um schedule de injeção de ruído, né, usando um núcleo gaussiano, né, e a gente pode treinar exatamente como fazer a volta, né, quer dizer, passar, né, da distribuição normal aqui, né, e fazer a geração de um dado que vai ser exatamente, né, dado pela o inverso daquela transformação, né, seria fazendo a antidifusão, né, pegando um ponto aqui no T, né, no T maiúsculo, né, e evoluindo com ele para chegar no P0, que é o ponto que está na distribuição dos dados originais, né, das imagens, né, que é complexa, e nesse processo a gente vai chegar nele, né? Então, aqui a gente pode ver que é o processo exatamente ao contrário, né? Você tem parte do ruído e vai retirando o ruído até chegar, né, nessa distribuição que é a distribuição que está modelando os dados que a gente quer conhecer, né, e ter um modelo de probabilidade deles para fazer inferências probabilísticas e, ao mesmo tempo, ter um processo generativo que é exatamente ilustrado por esse processo, né, de você partir do espaço latente simples, que é a distribuição normal, para chegar, né, no espaço da distribuição da imagem, que é complexo, né? Então, a gente, com isso, quer dizer, o que a gente está interessado, na realidade, quer dizer, é treinar, né, esse processo inverso, né, que é dado por uma outra equação diferencial estocástica, né, que, assim, aqui a gente tem o que seria um modelo simplificado, né, da equação diferencial estocástica, dado pelo noise schedule, né, que a gente botou aqui de uma maneira mais simplificada, esse sigma T WT, né, e isso aqui pode ser mostrado que você pode calcular uma inversa dela, né, que seria uma equação diferencial que vai fazer ao contrário, né, quer dizer, partindo, né, do T e indo para o zero, então vai reverter o processo de difusão, vai ser uma antidifusão, né? E aí o ponto principal aqui é que aí é que entra a score function, né? Então a gente tem aqui essa função inversa, né, equação diferencial reversa, né? Ela vai ser parecida com essa, só que a gente vai quebrar aqui exatamente nesses dois termos. Você tem esse primeiro aqui, que você tem, né, o gradiente, né, em x do log de pt de xt, né, e tem essa injeção de ruído. Então, essa parte aqui, que é a parte determinística, né, que é dada pela score function, né, e aqui você tem essa parte, né, que é probabilística, né, que essencialmente é um outro ruído aqui, porque a gente tem aqui esse sigma t, né, de dw barra, né? Então, esse aqui seria um ruído infinitesimal que a gente está aplicando na direção reversa, né? E daí a gente está relacionando, né, esse processo, né, de difusão e antidifusão, e tem, né, correspondente, né, essa equação diferencial que a gente conhece, né, que é a direta, que é a difusão, e a gente vai treinar a equação diferencial reversa usando a score function, né, e aprender, né, esse fluxo, né, aprender esse campo de vetores, né, que exatamente a gente vai ver, a gente já falou aqui, né, tem uma relação com aqueles fluxos normalizadores, né? Só que lá no caso era um pouco diferente porque a gente treinava tanto, né, o fluxo direto quanto o inverso, né? A gente conhecia as funções primitivas e treinava os parâmetros. Aqui a grande diferença é que esse processo aqui, que é o fluxo associado com a equação diferencial do fluxo direto, né, ela é dada pelo noise schedule, né? E o reverso é o que a gente vai aprender através da score function, né, para fazer a antidifusão
e o que a gente vai aprender é essa parte determinística da difusão, né? A gente vai ver que essa parte probabilística a gente pode usar ou não e tem algumas vantagens, dependendo do que a gente quer fazer, né? Então, isso aqui seria exatamente o panorama do que a gente está discutindo aqui, né? Quer dizer, você tem, né, o modelo direto que passa dos dados para o ruído, né, que seria a distribuição original que você quer modelar, né, de imagens, por exemplo, né? E você tem aqui o seu espaço latente, né, que é modelado pela distribuição normal, e o processo direto que você conhece, passa de um para o outro, fazendo a difusão, e o processo inverso você vai treinar através da Score Function para poder passar do espaço latente para o espaço, né, da distribuição dos seus dados, né? E aí, o que a gente vai ver aqui na sequência é que, usando essa formulação baseada em equações diferenciais, a gente tem várias vantagens em termos de ter um modelo mais acurado, né, em vários sentidos, né, e poder usar tanto uma equação diferencial estocástica quanto uma equação diferencial determinística, né, assim, tirando esse termo aqui, e a gente vai ver que essas coisas são equivalentes, né? Então, essencialmente, né, é o que a gente vai fazer, né, nesse contexto aqui, né, a gente vai treinar, né, a Score Function aqui condicionada ao tempo, né? Então, é um modelo, o Score Model, né, condicionado ao tempo, que ele vai permitir a gente estimar, né, o gradiente do logaritmo da probabilidade dos dados, né, condicionada com o tempo, né? Então, a gente não está modelando só a probabilidade dos dados originais, a gente está modelando a probabilidade dos dados nesse processo, né, que inclui você ter, né, passar do espaço dos dados para o espaço latente e voltar, né, usando um fluxo, como a gente viu lá, uma coisa semelhante ao que a gente usou nos modelos generativos baseados em fluxos normalizadores, né? E aí, nesse caso, quer dizer, o que a gente tem aqui, né, para o treinamento, vai ser exatamente a gente vai treinar, né, essa função aqui, que seria o score matching, né, que a gente quer igualar, né, a rede que a gente está treinando, que é o S de θ, né, e treinar os parâmetros θ, para ela ser exatamente, né, o gradiente do logaritmo do P de T de x, né? Então, para isso, a gente vai fazer o que a gente viu nas aulas anteriores, né, usando os dados, vai pegar vários pontos aqui ao longo desse processo aqui, né, e treinar. Só que aqui agora a gente vai poder, nesse treinamento, explorar coisas ligadas com equações diferenciais, né? E aqui esse lambda t aqui é uma função de peso aqui positiva que vai ser usada para garantir que a gente pode fazer um treinamento variacional, né, maximizando a verossimilhança, né? Então, essencialmente, quer dizer, o que a gente tem é isso, quer dizer, a gente tem, né, esse score-based models, né, que é dependente do tempo, né, que a gente vai querer modelar, né, esse gradiente usando a score function, né? E aí o treinamento vai ser exatamente treinar usando essa função de perda aqui, né? E isso aqui vai estar associado exatamente com essa equação diferencial estocástica reversa, né? Então, essa parte aqui, né, do score matching, ela vai entrar nesse primeiro termo aqui, né, o menos sigma ao quadrado de t, né, o s θ xt dt, né, e aqui isso aqui é o termo probabilístico aqui da equação diferencial estocástica, né? E isso aqui, na prática, como a gente vai usar, a gente vai usar um método numérico, né, que seria o equivalente ao método de Euler para equações diferenciais estocásticas, né, que é o método de Euler-Maruyama, né, que seria exatamente análogo ao método de Euler para as equações diferenciais ordinárias. E a gente vai ver, quando for usar uma equação diferencial ordinária determinística, a gente pode usar o método de Euler, mas tem outros métodos eficientes. Isso aí vai ser uma grande vantagem que a gente tem, né, olhar isso
né, no contexto de equações diferenciais e usar tudo que existe, né, de resultados, né, tanto teóricos quanto computacionais em equações diferenciais, para ter soluções mais eficientes e otimizadas, né? Então, aqui, né, quer dizer, a gente pode, né, exatamente para explorar esse contexto de estar trabalhando com equações diferenciais, a gente pode, em vez de usar a equação diferencial estocástica, que é natural no processo, a gente pode, e tem algumas vantagens, né, a gente pode converter, né, todo esse contexto para equações determinísticas, né, equações diferenciais ordinárias, né, sem perder a essência dessa modelagem que é dada pelas core functions, né? Então, aí, com isso, a gente tem essas trajetórias que são, né, tem um grau de incerteza, e elas chegam, né, você sai desses pontos aqui, chega em pontos aqui, mas você não sabe exatamente qual é o ponto que você vai chegar. Você sabe a probabilidade de chegar num ponto ali perto daquela região, né? Quando você passa do contexto probabilístico para o contexto determinístico, né, o que você vai ter aqui são trajetórias, né, que assim, são determinísticas, e você tem, né, aqui uma correspondência, né, bionívoca aqui, né, de um ponto no espaço, né, da distribuição dos dados e um ponto no espaço latente, né, e vice-versa, né, seguindo o fluxo. Isso é determinístico e dado por uma equação diferencial ordinária. Então, a gente pode explorar essas duas coisas, né, o fato de ser determinístico e técnicas associadas com equações diferenciais ordinárias, né? E aí, isso aqui vai dar exatamente esse... o, não deixa de ter a parte de probabilidade aqui, né, porque a gente tem, né, um fluxo probabilístico, né, dado por essa equação diferencial ordinária, né? Só não tem aquele termo estocástico da equação, mas a gente está estimando as distribuições de probabilidade, né, dos dados usando o processo de difusão. Então, isso aqui realmente assim, tem a parte determinística dentro do contexto probabilístico de aprendizado, de aprender uma distribuição de probabilidade, né? E a gente pode explorar isso, quer dizer, que é um outro lado desse processo, né? Então, depois vocês podem perguntar, mas então por que usa equação diferencial estocástica, né? Então, eu posso até dar uma primeira resposta aqui, que é assim, como a gente está fazendo todo esse processo de integração, né, numericamente, né, você tem erros numéricos, né? E quando você modela aquele termo estocástico ali de perturbação, de incerteza, ele vai modelar exatamente a incerteza, né, de erros associados com o processo de integração. Então, isso aqui, de uma certa maneira, se você está fazendo, né, tanto usando a equação diferencial estocástica direta quanto a inversa, você pode fazer certos erros, né? Aquele termo ele meio que corrige um pouco aqueles erros, ele atrai, né, assim, como se você estivesse seguindo a trajetória, mas aí o erro numérico fez com que você, assim, de integração, saísse um pouco da trajetória, né? Da integração do fluxo, né? Aí essa perturbação estocástica vai meio que atrair uma certa probabilidade para corrigir aquele erro. Então isso é uma vantagem e assim, se você não está precisando ter, né, essa característica determinística, né, que a gente vai ver depois como pode ser explorada no modelo generativo, mas quer gerar dados de alta qualidade, isso aqui, de uma certa maneira, dá mais robustez ao processo, né, que é inerente a você estar trabalhando com a integração, né, por um método numérico, né, e poder ter erros ali, né, de precisão, né? Então, no fundo, quer dizer, então a gente, como eu falei, quer dizer, quando a gente tem, né, essa equação diferencial, né, que é
determinística, né, o que a gente está modelando é a score function, que vai modelar o processo de difusão, e é tudo isso que a gente precisa para poder passar do espaço dos dados para o espaço latente e vice-versa, né? Quer dizer, passar do espaço dos dados para o espaço latente é dado pelo fluxo e os schedules de difusão, e para passar do espaço latente para o espaço dos dados é dado pela score function. Então, aqui entra exatamente esse fato, né, de qual é a vantagem de você avaliar as probabilidades usando a equação diferencial ordinária, que é uma coisa determinística, né? Então, essencialmente, né, quando você modela dessa forma com as equações diferenciais ordinárias, né, que é determinístico, você tem, né, a verossimilhança exata, tem essa correspondência aqui, né, entre o seu espaço latente e o espaço dos dados, e o fato de você ter a verossimilhança exata tem várias aplicações, por exemplo, né, em compressão sem perda, porque você sabe exatamente, né, os dados estão modelados no espaço latente, você pode voltar, né, você tem essa coisa de detectar anomalias, né, de maneira não supervisionada, que você pode avaliar a probabilidade de dados em relação ao modelo, né, você pode fazer processo generativo associado com classificações, né, e essencialmente você tem, né, a estimação de densidade aqui de maneira muito precisa, né, que a gente vai ver daí para frente, né? Então, isso aqui, quer dizer, permite, né, quando você usa equações diferenciais ordinárias, né, o contexto probabilístico permite que você faça, né, o cálculo exato da verossimilhança, né, exatamente usando, né, essa expressão aqui, que ela é semelhante à expressão que a gente viu nos modelos de fluxos normalizadores, né? Quer dizer, que você tem aqui, né, esse traço do que seria a score function aqui, né, com gradiente. Isso aqui vai ser um estimador enviesado, né, da verossimilhança, né, e você, para calcular essa probabilidade, por exemplo, dado um P de x0 aqui, que você quer calcular a probabilidade dele, né, você essencialmente vai usar esse integrador aqui, né, que é determinístico, né, e para calcular essa probabilidade, que você está partindo aqui da distribuição normal e vai usar esse integrador para voltar, né, e calcular nesse processo, né, de antidifusão, né, calcular a probabilidade exata aqui, né? Isso aqui é exatamente aquela mudança de variáveis que a gente viu, né, nos fluxos normalizadores, e aqui está sendo aplicada, né, nesse contexto, né, de modelos de difusão, né? E isso aqui é eficiente, porque nota que essa integração aqui é no tempo, né? Então, isso aqui é integral em uma dimensão, né? Que é exatamente ao longo da trajetória, né, do fluxo, né? Então, você tem um cálculo exato e eficiente, né, e que permite você avaliar, né, a distribuição de probabilidade, né, e a probabilidade de um certo dado, né, de maneira muito precisa, né? Isso tem várias implicações, né? E, como eu falei, quer dizer, você pode, se for comparar com outros modelos, né, por exemplo, né, modelos generativos, modelos de fluxo e tal, quer dizer, essa formulação dos modelos de difusão usando, né, NDOs, né, equações diferenciais ordinárias, ela é superior a todos esses aqui, né? E aqui são várias implementações do Denoise Diffuse Probability Models usando score matching, né, com assim, melhorias e tal, e você consegue chegar até, né, um resultado que é melhor que todos, né? E aqui você pode usar, né, uns resolvedores de equações diferenciais para amostragem, né, que são especializados, né, e você só pode põe troca um por outro aqui. Então, cada um desses aqui são resolvedores de equações diferenciais ordinárias, né, especializados, que vão tendo melhor performance, né, para você fazer a amostragem, né?
E, além disso, quer dizer, você vai ter, né, um modelo que vai não só ser eficiente, mas ter mais qualidade, né, porque a justificativa, né, teórica disso, né, é esse teorema aqui que está descrito de uma maneira informal, que ele se relaciona exatamente com a divergência KL, né? Quer dizer, porque o que a gente está querendo fazer aqui, né, é comparar, né, quer dizer, a, as distribuições, né, quer dizer, a distribuição que a gente está estimando, que é dado pela score function, e a distribuição, né, que é associada com o gradiente do logaritmo do P de T, né, quer dizer, ao longo do tempo, né? A densidade é dentro do fluxo, né? Mas como a gente está aqui, quer dizer, parte do espaço, né, que é o espaço latente, né? Então você vai comparar, né, se você for comparar o P dos dados com o P de θ, né, o P de θ ele está modelando o processo como um todo. E aqui você tem esse termo aqui que seria, né, o termo associado com o espaço latente, né, só que a divergência KL do P de T maiúsculo, né, que seria o final do processo dos dados já difundidos, né, no espaço latente, ele é exatamente a distribuição normal. Então, a divergência KL aqui é aproximadamente zero, você pode ignorar, e o que a gente está interessado aqui é esse primeiro termo, né, que exatamente é o termo que é treinado, né? E aqui, aquilo que eu falei, aqui tem esse likelihood weighting, né, que essencialmente assim, está reescrevendo aquele lambda t ali, né? Então esse likelihood weighting, quando você coloca, você treina para maximizar, né, o treinamento, fazer o treinamento usando o máximo likelihood, né, e o método variacional, você vai ter uma qualidade melhor, né, no seu modelo probabilístico, né? E ela é eficiente pelas razões que a gente mostrou antes, né? E aí, com isso, quer dizer, você pode mostrar que usar essa formulação, né, ela é um modelo de fluxo, né, que tem resultados melhores, né, que os modelos de variável latente, como os modelos autorregressivos e os autocodificadores variacionais, né? Que aqui a gente está usando, né, treinando a mesma função, né, para máximo verossimilhança variacional, como a gente viu antes, né? Então, aqui comparando, né, esse modelo de difusão usando a equação diferencial determinística, né? Você ter aqui, né, modelos usando os autocodificadores variacionais e modelos autorregressivos e modelos baseados em transformers, né? Então, aqui você tem sempre o melhor resultado, né? E, finalmente, a gente tem aqui também, né, por estar modelando o espaço latente, né, com alta qualidade, né, estimando a distribuição de probabilidade, né, com essa projeção de difusão, né, e a antidifusão, né, quando a gente usa, né, a equação diferencial ordinária, né, determinística, a gente tem aquilo que eu tinha falado, quer dizer, tem uma correspondência bionívoca entre pontos, né, no espaço dos dados e no espaço latente. E aí isso permite uma porção de aplicações para o controle da geração, né, e aplicações, né, associadas com o processo generativo, né? Então, por exemplo, você pode interpolar pontos no espaço latente que vão gerar uma interpolação coerente, né, dos dados, né? E pode fazer esse temperature scaling, que mudar algumas coisas, né, nas coordenadas ali e ter deformações no modelo, né? Não só isso, como assim, os modelos
que são baseados em espaço latente, associados com os core base, né, probabilistic models, quer dizer, eles têm uma grande vantagem em relação aos outros modelos, por exemplo, como os autocodificadores variacionais e os modelos de fluxo, porque não só você tem, né, uma correspondência entre pontos, né, no espaço dos dados e do espaço latente, mas como você tem uma independência de qual é o modelo que foi usado. Quer dizer, a questão aqui é o seguinte: se você tem, né, um certo modelo de fluxo aqui, ou um modelo de autocodificador variacional, que mudou alguma coisa no treinamento, algum hiperparâmetro, né, você não garante que um ponto aqui vai mapear exatamente no mesmo ponto do espaço latente, porque esses hiperparâmetros assim, determinam essa correspondência. Quer dizer, a correspondência aqui é bionívoca, né, uma vez que você fixou o modelo, mas se você muda o modelo, a correspondência deixa de ser bionívoca. A questão é que quando você tem esse modelo score-based, né, usando o modelo determinístico, né, esse probability flow ele vai garantir que você pode trocar o modelo e, mesmo trocando o modelo, você vai ter a mesma correspondência. E a razão disso, né, é que no probability flow você não tem nenhum parâmetro aqui que vai ser treinado, né, que pertence a essa equação diferencial ordinária aqui, né, porque você tem o que está fixado ali, né, é a difusão que é dado pelo schedule de difusão, né, e você está treinando antidifusão. E aqui não tem nenhum parâmetro que é treinado nisso, né, quer dizer, o que você está treinando exatamente aproximar o gradiente, né? E ele vai ser o mesmo, né? Porque ele é dado pelo processo direto, né? Que é a difusão, né? Então isso é uma grande vantagem, né? Que permite assim, isso aqui é você assim poder fazer mudanças, né, na sua arquitetura em hiperparâmetros e usar e ter os mesmos resultados, né? Então aqui, por exemplo, você tem um caso, né, que foi uma simulação do Yang Song, né? Inclusive esse paper aqui ganhou o prêmio de melhor paper, né, no CLR 2021, né, em que ele pegou, né, esse caso aqui que era um modelo, né, que a dimensão do espaço latente aqui era de 100, né? E aí usou modelos diferentes, né, para aprender, né, esse espaço latente. E aqui assim seriam as coordenadas de um ponto, né? Aqui no Z, né, baseado num ponto do X, né, e você trocando o modelo, você tem exatamente, né, as mesmas coordenadas. Quer dizer, obviamente não é exatamente as mesmas, mas é essencialmente as mesmas. Você vê que a curva aqui é muito parecida, né? Então é como se fosse exatamente a mesma coordenada aqui nesse espaço Z, né? Isso garante uma robustez e uma flexibilidade de você mexer com hiperparâmetros que é muito importante também, né? Então, só para fechar aqui, quer dizer, a gente mostrou todas essas qualidades aqui, né, dos modelos baseados na score function e o denoising probabilistic generative models, né? E aí, na próxima aula, que a gente vai ver assim, coisas que podem melhorar, por exemplo, como eficiência, né? E também como a gente vai colocar controle, né? Então, assim, a gente já viu que essa parte de controle está ligada com você poder fazer uma improved generation, né? Um processo de geração com mais qualidade e com melhores propriedades, inclusive de controle, que a gente vai ver nas próximas aulas. E a gente vai ver também que essa questão, né, de você ter mais eficiência, você usando esse método de usar equações diferenciais e ter resolvedores eficientes de equações diferenciais, você pode assim, melhorar a eficiência por várias razões que a gente vai explicar lá. Quer dizer, por exemplo, mudando o passo de integração e coisas assim, com um integrador melhor, né? Então é isso, vou fechar a aula aqui e desligar a gravação.